Boa tarde, bom fim de tarde a todos. Que saudade de todo mundo. Vai chegando o fim de semana, a gente vai ficando sintonizado. Eu pelo menos fico esperando vai dar hora de ir pro centro, mesmo longe. Que mês especial, né? Comemoração da nossa casa. São 30 anos de histórias, de vidas que passaram por aí, de pessoas que cresceram. Eu, né? Que levam aqui, ó, um pouquinho de cada um que estruturou essa casa que hoje nos acolhe. E para hoje eu trouxe uma reflexão que eu acho que todos os dias a gente deveria se fazer. Eu fui surpreendido outro dia com uma mensagenzinha desse livro, Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico. E o nome da mensagem era Que Fazemos do Mestre? E o pedaço, o trecho ao qual Emmanuel vai discorrer, faz referência ao Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22, onde Mateus fala assim: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Isso foi dito por Pilatos. E aí Emmanuel vai discorrendo sobre isso. E eu achei interessantíssimo a forma como ele coloca isso pra gente, para que nós possamos refletir todos os dias na nossa vida o que nós fazemos do Mestre. Primeiro, por que Mestre? Mestre não é aquele que de forma muito eloquente fala e somente fala, mas aquele que traz consigo nas suas atitudes a incorporação daquilo que fala, que vive, sente. Assim foi Jesus. Então Emmanuel vem perguntar pra gente o que fazemos do Mestre. E é interessante a gente analisar essa colocação diante de alguns prismas. Até pouco tempo atrás estávamos todos nós aparentemente bem, relativamente bem, nas nossas rotinas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, na nossa correria. E aí eu questiono, o que estávamos fazendo do Mestre? E nessa nova condição hoje, em que nós nos encontramos, nessa nova realidade, tendo que reaprender a viver, o que estamos fazendo do Mestre? É muito aquilo com o que refletir numa situação dessa. Porque eu penso que a maioria de nós, não importa o contexto, se o contexto de antes ou se o contexto de agora, será que na maioria das vezes nós somos como aquele ocioso que a gente busca o Mestre, busca Jesus na tentativa das nossas satisfações pessoais? Ou será que extremamente vaidosos nós buscamos Jesus num momento como esse de palestra para vir falar do que ele falou, do que ele viveu e deixá-lo esquecido nos livros, nos contos e nas palestras? Ou pior ainda, será que de forma muito insensata nós levamos a vida materializada do dia a dia na correria
E aí, de repente, frente a uma situação adversa como essa, nós clamamos por Jesus para que Ele cumpra, para que Ele atenda aos nossos desvarios, aos nossos devaneios, sem entender e sem lembrar que a vida é um contínuo de escolhas, que deveríamos todos os dias ao acordar nos perguntar: o que farei do Mestre hoje? O que farei de Jesus hoje? Como incorporá-lo na minha vida? Antes passou, é passado. Eu só posso olhar para o que passou com o intuito de aprender, para que hoje, quando eu me questione o que vou fazer de Jesus hoje na minha vida, eu não cometa os mesmos equívocos que ontem. São 30 anos desta casa que nos brinda a semana toda com os exemplos de vivência e de amorosidade do Cristo. E o que nós estamos fazendo do Mestre nesse recorte de tempo? O que nós estamos fazendo do Mestre 2020 anos depois da sua passagem por aqui? O que nós estamos fazendo dos ensinamentos e do Evangelho do Cristo? Por muitas vezes nós somos mais um, sabe? No meio da multidão, assim, a hora que anuncia: eita, vai ter a multiplicação de pão aqui agora. Aí nós vamos lá. Além da curiosidade de ver a coisa acontecendo, a gente espera que um pão daquele sobre para o nosso estômago físico. Nessas horas nos lembramos de Jesus. E a hora que Ele vai dizer sobre as maravilhas do pão espiritual, viramos as costas e corremos. É certo que quem tem fome tem pressa. Mas passada a necessidade primária, qual de nós, por escolha própria, colocamos o Cristo à frente das nossas escolhas, como guia e modelo das nossas atitudes? Na mansidão aparente, a qual vivíamos, a rotina, a correria, lembrávamos de Jesus quando a mãe ensinou a gente a vida inteira: acorda e vai fazer suas preces, e antes de dormir faça uma oração. E a gente fala: meu Deus, obrigado porque eu dormi bem, orienta meu dia. E de noite a gente fala: Senhor, guia meu sono, muito obrigado pelo dia. Aonde é que estamos colocando com sinceridade os desígnios do Cristo na nossa vida, nas nossas reflexões? E num momento como esse de agora, como são as nossas reivindicações? Como são as nossas graças, os nossos louvores? Ainda cheio de egoísmo? Ainda cheios de orgulho? Ainda cheio de verdades relativas, não absolutas? A verdade absoluta, meus irmãos, é o amor, a fraternidade universal, a eternidade do Pai e a nossa imortalidade, que deveríamos aproveitar para que possamos evoluir no amor, na fraternidade, na comunhão com Cristo, na paz e no equilíbrio entre aquilo que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. E por que não raro, quando questionamos o que fazemos do Mestre, o que fazemos do Cristo e dos seus ensinamentos, a gente ainda nos pega receosos de enfrentar as nossas escolhas. Lembram de Jairo?
Uma das passagens em que Jesus opera os seus milagres, os seus prodígios, seus feitos. Uma das passagens onde ele consegue dar amor. Mas quem foi Jairo? Quem era Jairo? No momento de tormenta, com as dificuldades que ele tinha, com as pernas, ele foi até Jesus. Jesus o curou. Mas a hora que voltou à vida tranquila, mansa, esqueceu-se do Cristo, Jairo. Quem perde com isso? O Cristo? Não. 2020 anos atrás, éramos todos Jairos nesta terra, necessitados. Reencarna Jesus aqui com a sua amorosidade, com a sua luz, a bondade, ternura, e vive para nós. Vive o seu evangelho, vive o seu legado. E naquele momento, todos nós, arrebatados pelo amor incondicional de Jesus, de alguma forma fomos tocados. É aquele que multiplica os pães? É aquele que cura os leprosos? Ou é aquele que mente? É aquele que desrespeita as Escrituras? Quem fomos nós? O que fizemos do Cristo? Muitos de nós provavelmente poderíamos estar lá, mas o que passou nos serve de experiência. Estudemos essas passagens e deixemos elas reverberarem aqui, fundo no coração, para que olhemos hoje para as nossas vidas e nos questionemos: o que fazemos do Cristo? A passagem ao qual fiz referência, aquela frase, que farei então de Jesus, chamado Cristo, foi dita por Pilatos. Quantos de nós somos Pilatos? Pilatos pediu: que faço com Jesus? Ao povo perguntou. Mas o que poucos de nós sabemos é que o próprio Pilatos contestou os motivos pelos quais queriam condenar Jesus. Porém, o povo comprado, enganado, preferiu Barrabás. Mas numa escolha que foi completamente manipulada. Então Pilatos faz o quê? Lava suas mãos e o entrega para que fosse crucificado, achando que porque o povo tinha escolhido, ele estava isento da responsabilidade, mas sem fazer a si próprio essa questão: o que faço do Mestre? Estamos hoje, nós, 2020 anos depois, sabendo dos seus feitos, todos através do amor, conhecendo a sua amorosidade, que não rejeita, que não condena, mas que acolhe, que aconchega, que explica, que orienta. E o que nós fazemos do Cristo? Lavamos as nossas mãos para que ele seja novamente condenado.
Deixamos de lado frente às nossas necessidades mais prementes, materialistas. Quando é que seremos Simão Pedro? Quando é que seremos Saulo? Que, tocado por essa bondade infinita, chamou-se Paulo. Jesus não foi somente um exemplo de amor. É preciso que façamos dele o padrão permanente das nossas vidas. E que todos os dias, ao questionarmos o que fazemos do Mestre, tenhamos a paz de espírito de olhar para nós mesmos e dizer: eu estou fazendo o que eu posso. Porque Ele não espera de nós a perfeição. Ele passou por todos os estágios e dificuldades que nós passamos. Ele espera que não desistamos, que continuemos a caminhada, tendo o amor, a fraternidade, a caridade como lema. Não o orgulho, não o egoísmo, não a vaidade, não as desculpas convenientes para fazermos caber a nossa realidade às nossas verdades relativas. Simão Pedro era tão parecido conosco, desconfiado, preocupado com a comida que precisava pôr à mesa, completamente atido aos costumes da época. Não deixava nem a esposa comer à mesa. Entretanto, tocado pelo amor, tocado pela bondade, Simão Pedro tornou-se o mais amado dos discípulos de Jesus. Um dos seus divulgadores mais ativos, também rabugento, mas com uma capacidade de auxílio ao próximo inenarrável. Saulo, perseguidor de Jesus, encontra-se com ele e cede à força moral do amor de Jesus. E tem uma passagem muito interessante no livro Há 2000 anos, porque nós falamos de Simão Pedro, nós falamos de Paulo que virou Saulo, ou de Saulo que virou Paulo, né? E a gente para e pensa: mas eu sou só o Carlos. É tão difícil. É tão duro. Saulo teve dificuldades. Muitas dificuldades no início dos seus trabalhos. E numa situação de muito desânimo, Estevão e Abigail se aproximam dele. E esse é outro livro muito interessante para a leitura, Paulo e Estevão. E naquela conversa de Estevão com Saulo, de Abigail com Saulo, uma simples conversa, existe uma receita incrível para que nós
consigamos seguir esse questionamento que nos fazemos todos os dias: o que faço do Mestre? Vamos ver como é que é? Saulo teve suas dificuldades. E ele olha para Abigail e pergunta: como eu posso entender os desígnios de Cristo? O que ele espera? E Abigail, muito serena, muito tranquila, olha para Saulo e diz: ame. O que nós estamos esperando, meus irmãos, para empreender o exercício do amor diariamente em nossas vidas? O amor que acolhe, que aconchega, que aproxima, que esclarece, que corrige, que liberta, engrandece, que quer bem. Qual a dificuldade que nós achamos em amar? Cada um de nós tem as suas dificuldades. Amor é um sentimento difícil de ser entendido por nós, na sua grandeza, pelas nossas limitações. Mas Jesus, mas Deus nos deu o mecanismo para que possamos exercitá-lo e entendê-lo um pouquinho cada dia mais. Enquanto o amor, que é a chave de tudo, é um sentimento, a caridade, meus irmãos e meus amigos, é um mecanismo pelo qual nós vamos conseguir desenvolver esse sentimento. É o amor em ação. O amor fraterno. O olhar totalmente desinteressado para o outro. E qual o limite disso, Carlos? O limite da força. Como já dizia Kardec lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o trabalho. E como bem disse Joana de Ângeles no filme para Divaldo, aquele que enxuga a lágrima do irmão não tem tempo de chorar. São passagens que parecem tão duras, tão difíceis. Eu fico olhando assim e falo: meu Deus, eu estou fazendo tão pouco. A questão não é a quantidade e nem é o verbo, é o advérbio. Não é o fazer, o quanto, é como. É o auxílio sincero, é o auxílio amoroso, é a doação de si, é a doação do tempo, do contato, do carinho. Não importava as condições ou quem, ali sempre estava Jesus quando precisavam dele. E diante da dificuldade de entender o que Abigail disse, ama para entender os desígnios do Cristo, Saulo perguntou a ela: é tão difícil isso? Como posso engrandecer a minha alma de virtudes para conseguir isso? E ela, mais uma vez, com serenidade, responde para ele: trabalhe. Ó aí a caridade. Nós estamos perdendo o nosso tempo reclamando. Clamando 2 vezes as coisas ruins que passam pela nossa vida e perdendo tempo de fazer algo por nós mesmos através do auxílio àqueles que nos rodeiam. Que nos rodeiam, né? Aliás. E ele prossegue:
Ele fala: tá certo, trabalho, caridade, é isso aí. Mas tem dia, o fardo é grande, o fardo é pesado, a gente desanima. E Abigail olha para ele e diz: espera com fé no Cristo, porque não somos perfeitos. E terão dias em que nós precisaremos de apoio. Na realidade, a maioria dos dias somos nós quem precisamos de apoio. E o grande segredo é que no auxílio do outro, a nossa parte divina reverbera em luz e energia, e nós nos auxiliamos a nós mesmos quando nos dispomos a auxiliar alguém. Mas quando o fardo pesa, diz Abigail para Saulo, espera, paciência. Não somos perfeitos. Hão de haver situações em que exigirão de nós a resiliência, a resignação, a paciência, a espera. Mas ainda assim, Saulo questiona. Tá certo? Ama para entender os desígnios do Cristo. Trabalha para desenvolver essa capacidade. Espera nos momentos de cansaço. Mas como continuar diante daqueles que a gente demonstra o amor do Cristo e eles agem com indiferença? E ela olha para ele e diz: perdoa. Esse é o ato de empatia ao qual precisamos nos dispor hoje. Porque nem todos vão enxergar a mesma luz da forma como nós enxergamos. Cada um tem a sua vivência, a sua bagagem, a sua passagem. Cabe a nós fazermos sempre o melhor que podemos na oportunidade que nos é dada. Sempre. Ama, trabalha, espera e perdoa. O que fazemos do Mestre? Fica o convite para que a gente comece a conjugar esses verbos e principalmente com o advérbio da boa vontade. Ama com boa vontade e desapego. Trabalhe com ânimo, espera com paciência, resignação e tolerância. E perdoa com sinceridade. É tão difícil para mim falar de Jesus e tô ficando aqui tentando não chorar tem meia hora. Que é grave, viu? Junta isso com a saudade de vocês. Junta isso com os 30 anos dessa casa que faz de mim quem eu sou, onde cresci. Amo tanto vocês todos. Vou ler a mensagem na íntegra, tá certo? Pra gente seguir para o nosso encerramento. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações do menor esforço.
Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebilmente a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos. Qual a multidão que os acompanhava no monte? Apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações conservam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-os sem condições até a morte. Raros copiam Paulo, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedras até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo todos os dias. O que nós fazemos do Mestre? É um bom momento esse para essa reflexão, para que possamos nesse momento olhar para dentro de nós e do nosso círculo familiar. Ame dentro de casa. Trabalha em si mesmo nas suas relações familiares. Espera com paciência aquele que te testa o equilíbrio. E perdoa a ofensa daqueles que são próximos e caros, porque esses são os mais difíceis de superar. Vamos fazer do Cristo a semente de amor em nós, para que possamos todos os dias levar para onde formos e para nós mesmos a nossa melhor versão, ainda que imperfeita. Fiquem com Deus. Muita saudade de vocês.
Oi, amigos, quanta saudade de todos. E é com alegria que estou aqui para a gente poder orar juntos. Vamos lá? Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmos 33, 20. Que possamos refletir sobre esse salmo, que nos fala muito de confiança, de fé, de esperança. Jesus amigo, que possamos juntos unidos a Ti, fortalecer cada vez mais a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vontade de crescer, de superar as nossas imperfeições, os nossos vícios, que possamos acreditar mais em Ti, confiar mais em Ti. E que possamos, nestas horas difíceis que vivemos, refletir sobre o perdão para as nossas imperfeições, mas também o perdão para as imperfeições alheias, para as imperfeições do nosso próximo, dos nossos familiares. Que possamos ser indulgentes, compreensivos, tolerantes, mesmo sendo difícil, mesmo sendo em alguns momentos doloroso, mas que possamos exercitar esse perdão para superarmos cada dia mais as nossas dores internas, que possamos, por onde estivermos, levar a esperança, a compreensão, o amor, a fraternidade. E que esta casa de Fabiano de Cristo nos ajude a cada dia mais a nos entender, a aceitar as nossas limitações, mas a trabalhá-las, a superá-las. Então, que juntos, irmanados, num único objetivo, possamos a cada dia mais buscarmos essa melhora individual, porque nos melhorando individualmente, conseguimos melhorar também aqueles que nos cercam. Esteja conosco, Pai. Esteja com todos aqueles que necessitam de Ti neste momento. Por este grupo espírita de Fabiano de Cristo. Que possamos juntos
fortalecer cada vez mais os nossos laços. Um forte abraço a todos e que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.